E aí, gente, beleza? A nossa aula agora, que a gente vai discutir sobre potência elétrica, relacionar resistência, corrente, amperagem, né, que é a corrente, a tensão na bateria ou na fonte, a DDP, né? Como é que essas grandezas se relacionam. Então, nós vamos falar, nosso foco é potência, mas a gente vai acabar falando também dessas grandezas e as relações entre elas. Depois eu preparei uma simulação para vocês e depois a gente vai fazer alguns exercícios de revisão, beleza? Então vamos lá. Bom, isso aqui é um simulador de circuito, né? Aqui a gente tem uma bateria, que é a fonte de tensão. Aqui a gente tem uma resistência elétrica, que é uma lâmpada, né? Está representado. Aqui tem um amperímetro para medir corrente, aqui um interruptor. Quando a gente liga o interruptor, a gente começa a ver que tem uma amperagem aqui de 1 ampere e um brilho na lâmpada. Bom, vamos tentar aqui. Se a gente pudesse ver, nós veríamos esses elétrons que estão nos fios rodando assim no sentido anti-horário. Tá vendo os elétrons? Porque a bateria aqui tem o polo negativo e o polo positivo, elas saem do menos e vai para o mais. Só que a corrente ela tem um sentido convencional, que é o sentido contrário dos elétrons, que são dessas setinhas aí. Tá beleza? Então tá. Aqui a gente tem, ó, vamos colocar os valores, uma bateria de 10 volts, ou seja, a tensão de 10. Aqui a gente tem a resistência de 10 ohms e aqui rodando uma corrente de 1. Então, 10 ohms ligado a 10 volts passam a corrente de 1 ampere. 10 volts, 10 ohms, 1 ampere. Né? Então já tem uma relação aí que é U igual a R vezes I, que a gente vai discutir logo em seguida. Agora eu quero que vocês prestem atenção na potência, porque a potência está relacionada com o brilho, né? Quanto mais brilho, mais a potência. O que acontece com o brilho se eu aumento a tensão? Repara lá, ó. A lâmpada vai brilhar muito mais forte. E além disso, a amperagem vai ser muito mais forte. Então, se eu aumento a tensão, eu aumento a amperagem e também a potência. Beleza? Agora, o que acontece com a resistência? Se eu diminuo a resistência, perdão, se eu aumento a resistência, automaticamente eu diminuo a potência e automaticamente eu diminuo a amperagem. Então, a potência elétrica, ela depende, se eu aumento a tensão, ela diminui. Vamos de novo. A potência elétrica, se eu aumento a tensão, ela aumenta também. Se eu diminuo a tensão, ela diminui também. Agora, potência e resistência. Se eu aumento a resistência, a potência diminui. Se eu diminuo a resistência, a potência aumenta. Ó. Diminui a resistência, a potência aumenta. Né? Isso que tudo vai estar equacionado para vocês. Né? Isso já foi feito há muito tempo, as equaçõezinhas aí de potência para a gente calcular. A potência é dada em watt, no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Então, resumindo, aumenta a resistência, diminui a potência, diminui a amperagem. Diminui a resistência, aumenta a potência e aumenta a amperagem. Tensão, bateria. Diminua a bateria, o valor dela, a voltagem, diminua a potência, diminua a amperagem. Aumento a tensão na bateria, aumenta a amperagem, aumenta a potência. Depois vocês vão perceber que a potência aumenta ao quadrado. Tá beleza? Vamos lá então. Ó. Naquele circuitinho ali, por exemplo, aqui a gente tem a bateria, aqui a gente tem a resistência, e aqui a gente tem um medidor de corrente que se chama amperímetro. Então vamos lá. Quem que é a resistência? Ó? Resistência, a letra R, que é dada em ohms. Em ohm. A amperagem a gente vai chamar de I, que é a intensidade da corrente elétrica, é dada em ampere. A bateria é o U, que é chamada de tensão elétrica, que é o volt. Pode ser chamada também de DDP, né? A gente vai usar pela letra U. Quais são as relações que a gente tem entre essas grandezas? A primeira aqui, ó, potência é U vezes I.
A gente tem que potência é R vezes I ao quadrado. A potência é U ao quadrado sobre R. E a gente tem a relação de U é igual a R vezes I, que é a primeira lei de Ohm. A potência elétrica, essas três aqui que a gente calculou, ó, é dada no Sistema Internacional em watt. Beleza? Então aqui a gente tem volt e ampere, ohm, ampere ao quadrado, volt quadrado sobre ohm, tudo isso dá watt. E a gente tem aqui que ohm vezes ampere dá volt, tá ok? Então essas grandezas se relacionam por essas quatro expressões e vale aquela relação que eu mostrei para vocês agora há pouco no simulador. Olha aqui, ó, quanto menor é a resistência, maior é a potência. Quanto maior é a DDP, a tensão, maior é a potência. Mas repara que aqui é o quadrado, ó. Então existe essa relação de quadrado aí. Então nós iremos trabalhar com essas três expressões. Bom, quando a gente vai comprar um aparelho, alguma coisa, eu gostaria que vocês observassem algumas coisas aqui, ó. Primeira coisa, você vai comprar uma lâmpada, olha aqui, ó, 60 watts. Isso é a potência dela, né? Essa lâmpada aqui, ela tem uma potência de 8 watts. O que quer dizer isso aqui? 8 watts de uma lâmpada de LED equivale a 60 watts de uma lâmpada comum de filamento, né? É porque a lâmpada de filamento, ela tem 60 watts, mas só converte 8 em luz. O resto transforma em calor. A de LED já é uma lâmpada que esquenta menos e a gente usa mais a potência para a luminosidade. Aqui a gente tem ó, de 100 a 240 volts, né? São os dados nominais que a gente tem. Ela vai dissipar 8 watts de potência de luminosidade se ligada numa tensão dessa aqui. Tem um exemplo do chuveiro aqui também, ó, 127, 4,400 e aqui a amperagem. São dados nominais, né, que a gente tem dos aparelhos. Então, todo aparelho que você for comprar, que você tiver na sua casa, é só você olhar que você vai ver os dados nominais que a gente tem. Bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, em uma residência com 4 pessoas, cada uma delas utiliza diariamente um chuveiro de 4.800 watts, ligado por 10 minutos durante o banho. Então, a gente tem 4 pessoas, chuveiro de 4.800, 10 minutos por banho. Além disso, essa casa é iluminada por 10 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada. Para que o consumo de energia dessas lâmpadas seja o mesmo do chuveiro em 30 dias, elas devem ficar ligadas continuamente durante... Bom, vamos lá então. Chuveiro. O chuveiro tem essa potência, o tempo de uso é 10 minutos, 30 dias, então são 300 minutos dividido por 60 equivale a 5 horas. Então, cada pessoa utiliza o chuveiro por 5 horas durante um mês. Potência, eu não falei lá atrás, mas potência é energia dividido pelo tempo de uso. É o quanto de trabalho, o quanto de energia dissipada que você tem para cada tempo, para unidade de tempo. Aqui, ó, 4.800 watts é a potência, o tempo de 5 horas, multiplicando o cruzado, a gente tem 24.000 watts vezes hora, ó, porque dá 4.800 watts vezes hora. Aí, eu andando com a vírgula aqui, 3 casas decimais aqui, ó, a gente transforma isso aqui para quilo, então vai ficar quilo-watt-hora. Como são 4 pessoas, o consumo energético é de 96 kWh. Se vocês pegarem a conta de energia da casa de vocês, vocês vão ver lá a unidade de horas, né? Tá ok? Então tá, agora vamos falar das lâmpadas. A gente tem 20 watts cada lâmpada, totalizando 10 lâmpadas, então dá 200 watts. Então, potência, energia dividido por tempo. Então, 200 watts, aqui 96 kWh, que é a energia do chuveiro, ó.
A gente vai colocar aqui. E quanto tempo que essas lâmpadas vão ter que ficar ligadas. Só que se vocês repararem aqui, ó, aqui está em quilowatt-hora. E aqui está só em watt. Então, a gente precisa converter. Então, dividindo por 1000, a gente tem 200 watts igual a 0,2 kW. Então, 96 kWh, multiplicou cruzado. Se você observar, ó, o quilowatt corta com quilowatt, vai sobrar hora. Fazendo a continha, dá 480 horas. Agora vamos aqui, ó. Um dia, 24 horas, 480 horas tem x dias. 24x igual a 480, x é igual a 480 por 24. Então, a lâmpada vai funcionar, as lâmpadas, né, irão funcionar 20 dias para ter o mesmo consumo que o chuveiro para 4 pessoas tomando banho 10 minutos durante o mês, né, 10 minutos por dia durante o mês. Beleza? Então, vai ser a letra D de dado. Mais um exemplo aqui, ó. Um aparelho consome uma potência de 60 watts quando ligado a 220 volts. Está aqui, ó, 220. Se você ligar lá no 110, explica o que acontecerá com a potência desse aparelho. Então tá bom, ó, a gente tem que potência, uma daquelas expressões é U ao quadrado sobre R. Então R é U ao quadrado sobre a potência. Só que a resistência do aparelho não vai variar só porque mudou de tensão. Então, a gente tem que U1 sobre potência 1, né? U ao quadrado é igual a U2 ao quadrado sobre a potência 2. Essa relação a gente pode fazer porque esse aparelho não mudou de resistência. Não está falando nada no texto. Então, a gente tem o seguinte, ó. Ele dissipa 60 watts quando está no 220. No 110, ele vai dissipar quantos watts? Então, essa parte aqui vai ser a número 1. Ó. 60 vai ser o número 1. E 220 também. Então, a gente substituindo aqui, ó, U ao quadrado sobre 60, né? U ao quadrado sobre R, 220 sobre 60, é igual a 110 ao quadrado dividido por P2. Fazendo a continha aqui, ó, 220, eu vou passar dividindo aqui, aí eu vou colocar o quadrado para fora. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que 110 dividido por 220 vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, aqui dá 4. Então, olha só, gente, uma coisa importante aqui que ajuda a resolver as questões. Eu poderia ter feito desse jeito. Se a DDP era 220 e caiu para 110, a potência vai ficar 4 vezes menor, porque a relação é de quadrado, nem precisava fazer conta. Então, se a potência é 60, 4 vezes menor vai dar 15. Então, o aparelho que dissipava 60 watts no 220 vai dissipar 15 watts no 110, porque a potência caiu pela metade. Tá ok? Então, por isso que eu quis chamar a atenção de vocês para essa fração aqui, ó. Esse número 2 embaixo. Bom, qual o risco de se ligar a um aparelho de dado nominal 127 em uma tomada 220? O que acontece? Acabei de falar para vocês, no exercício aqui que a gente acabou de fazer, que se você diminui a potência, que se você diminui a tensão, a potência vai diminuir. Agora, se você aumenta a tensão, a potência vai aumentar. Então, se o aparelho é de 127 e você ligar no 220, ele vai dissipar uma potência muito alta por um tempo muito curto e vai queimar. Então, se você ligar um aparelho de 127 no 220, o aparelho vai queimar, porque vai dissipar muita potência. Já ao contrário, se você ligar um aparelho de 220 no 127, ele vai funcionar com 1/4 da potência, mais ou menos 1/4, né? Por conta da relação de DDP. Então, eu escrevi aqui, ó. Se aumentar a tensão, a potência aumenta ao quadrado. Se diminui a tensão, a potência diminui ao quadrado. É essa relação aqui, ó. Potência U ao quadrado sobre R. Beleza? Então é isso aí, galera. Olha só.
A gente falou um pouquinho de potência, resistência, corrente, circuito elétrico simples, né? E eu espero que vocês tenham entendido um pouco de potência, mas agora precisa praticar. A gente tem que fazer mais exercício para poder entender, entrar na cabeça, fixar essas coisas todas, tá bom? Fiquem em paz e até a próxima aula aí. Valeu!